dessa temática que nós estamos trabalhando, né, cultivando a esperança em tempos de incerteza, hoje eu queria falar sobre quando as adversidades batem a porta. Com essa história que você conhece, a história de Jó, todos nós conhecemos, né, aquela famosa frase que é utilizada para alguém muito paciente, né? Olha, você tem uma paciência de Jó. Nós vamos ver um pouquinho da história desse homem, como que nós podemos aprender lições valiosas com este homem que enfrentou adversidades. As adversidades bateram na porta de Jó. Então, como que ele venceu, como que ele passou por isso? Quando as adversidades batem a porta. Jó capítulo 1, a partir do versículo 13, diz assim a palavra de Deus: Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus, e os levaram, e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó levantou-se, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Deus fale conosco através da sua palavra. Irmãos, crises, adversidades, problemas, eles não mandam um aviso prévio. Nenhuma adversidade vai mandar um aviso prévio dizendo: olha, tal dia eu vou bater na sua porta. Nenhuma crise se instaura sobre a nossa vida com um aviso, dizendo: ó, tal dia, dia 2 de tal mês, de tal ano, você se prepare que eu vou chegar aí. Normalmente, as crises, elas chegam de repente. Elas batem a porta, na verdade elas nem batem a porta, elas entram sem pedir permissão, elas entram sem ser convidadas. As adversidades surgem, elas chegam, tanto na nossa área financeira, conjugal, familiar, material, emocional. As adversidades chegam. E talvez você esteja vivendo uma vida organizada. Lê a Bíblia, ora, serve na igreja, contribui, evangeliza, tudo aparentemente normal, tudo no lugar. Mas até então surge a adversidade. Tem muitas pessoas, aliás, que têm uma teologia errada sobre as adversidades e sobre os problemas, dizendo que o cristão é isento de problema e isento de crise ou adversidade. Isso é uma mentira. Isso é uma falácia criada pela teologia da prosperidade, que muitas vezes usam esse argumento para nos dizer que é falta de fé aquilo que nós estamos vivendo. E não é assim, irmãos. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Se você lê Jó ele foge também dessa narrativa que é criada, que o Filho de Deus não pode passar por adversidade. Se você ver o capítulo 1, o versículo 1 diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente e que se desviava do mal.
No versículo de número 8, o próprio Deus diz a Satanás: viu o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. No capítulo 2, Deus novamente fala, ou seja, 3 vezes, Jó é elencado como um homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Mas a adversidade chega na vida de Jó. Em um momento, ela bate ou ela entra sem ser convidada. Você conhece a história? Jó estava no seu dia normal, como qualquer outro, até que as notícias começam a chegar. E não foi assim, um dia, depois chegou a outra, depois um mês chegou a outra. No mesmo dia, irmãos. No mesmo dia, uma notícia atrás da outra. Olha, primeiro roubaram os seus bois, mataram seus servos. Depois, no mesmo instante, caiu fogo do céu e queimou as ovelhas e os servos. Depois, outros povos, os caldeus também roubaram os camelos e mataram os servos. E se não bastasse toda essa tragédia financeira, ainda chega uma quarta notícia. E olha, essa é mais doída. Essa é a pior de todas. Os teus filhos estavam comendo e bebendo, mas veio um vento e derrubou a casa, e todos morreram. Jó então se levanta, rasga as suas vestes e se lança. Mas se não bastasse tudo isso, irmãos, Satanás ainda pôs Deus à prova sobre a fidelidade de Jó. E disse: olha, mas ele ainda está bem. Tocou na sua pele, no seu corpo, na sua saúde física, ao ponto de úlceras nascerem. E a própria mulher de Jó dizer para ele: olha, amaldiçoa esse Deus, e morre. Crises, adversidades surgiram, uma sucessão de tragédias em um único dia. E Jó perde seus bens, seus filhos, a sua estabilidade. Jó passa por essa situação, e aí, como eu disse, alguns pensam: Jó teve uma paciência. Não, nós vamos ver no decorrer aqui da exposição que Jó expõe isso a Deus. Mas eu queria destacar bem brevemente o que fazer quando as adversidades entram pela nossa porta. O que fazer quando as adversidades entram à nossa porta, pela nossa porta? Primeiro, irmãos, nós devemos buscar a presença de Deus. Em primeiro lugar, busque a presença de Deus. Diante de todas as notícias, verso 20, que Jó recebeu, o que ele faz? Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, lançou-se sobre a terra e adorou. Recebeu todas essas notícias. Então ele levanta, expressa a sua dor, se prostra e adora a Deus. Jó, ele não reclamou ali, ele não questionou, ele não disse: como isso pode ter acontecido? Vocês não estavam observando o camelo, os bois, as ovelhas, vocês não estavam guardando, vocês não estavam... Não. Depois dessa sucessão de notícias ruins, ele adora ao Senhor, ele busca a Deus. Ele não nega a sua dor, ele não fingiu uma força espiritual, ele não escondeu o seu sofrimento, mas ele buscou a Deus. Ele buscou ao Senhor, ele se lançou sobre terra. Interessante que, se depois você tiver a oportunidade de ler o livro de Jó, o livro de Jó, ele é uma escrita poética, a gente costuma dizer sapiencial. Porque você vai ver que depois do capítulo 3, é poesias que vêm. E no capítulo 5, Jó é repreendido ou é exortado a buscar a Deus na sua adversidade. No capítulo 5, no versículo 8 e 9, o seu amigo Elifaz diz o seguinte:
quanto a mim, eu buscarei a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes, inescrutáveis, e maravilhas que não podem contar. Jó busca a Deus, e o próprio amigo, posteriormente, lá na frente, nós vamos ver um pouco disso, quando Jó começa a questionar, a falar com Deus, a expressar a sua dor, o seu amigo fala: olha, busque a Deus, mesmo na adversidade, busque e entregue a sua causa a Deus, porque Ele faz coisas inescrutáveis e maravilhosas que nós não podemos conhecer, nós não podemos contar, nós não podemos medir. É o Senhor quem faz essas coisas. O que esse primeiro ponto, irmãos, nos ensina? Ao buscar a Deus, quando a crise, quando a adversidade vem sobre as nossas vidas, nós não devemos nos afastar de Deus. Pelo contrário, nós devemos nos aproximar de Deus. Ah, mas pastor Daniel, é difícil demais. Sim, irmãos, nenhuma crise é fácil. Ninguém passa numa crise sorrindo, alegre, né? Ah, olha como que eu estou passando por... Não, irmãos. Mas nós não podemos nos afastar de Deus, nós não podemos dizer: ah, Deus, o Senhor não está... Como o Salmo 73, quando o salmista começa a questionar e fazer uma comparação da sua vida com a vida do ímpio, dizendo: Senhor, o ímpio que não te adora, o ímpio que não te busca, o ímpio que não está na tua presença como eu diariamente, este está indo bem, e olha para mim. Quanto mais eu estou, mais as coisas dão errado. Mas Jó nos mostra que diante das adversidades, da crise, quando elas entram à nossa porta, o primeiro passo que nós devemos dar é buscar a Deus, é adorar a Deus, é reconhecer quem Deus é. É isso que Jó faz. Ele reconhece quem Deus é. Ele se lança a buscar ao Senhor. Ele não se isola, a sua dor não é isolada, mas ele procura ir à fonte correta. Ele vai à fonte correta para a solução dos seus problemas, da sua vida. Meu irmão, não transforme as adversidades da sua vida, a dor que você esteja passando, a crise que você esteja enfrentando em um isolamento espiritual. Não se afaste da presença de Deus, porque é isso que muitas vezes acontece. A pessoa está vivendo uma adversidade na sua vida e ela se afasta, ela para, ela abandona. Se aproxime de Deus, não abandone a comunhão com Deus, quando mais você precisa. Não se afaste de Deus, fale com Deus, antes de falar contra Deus. Fale com Deus, busca o Senhor, diga: Senhor, o Senhor sabe do que eu estou passando, o Senhor sabe do que eu preciso. Crise não é tempo de fugir de Deus, a crise não é um tempo que nós fugimos de Deus, é um tempo para nós corrermos para Deus. Adversidades, e às vezes a gente está orando e está dizendo: mas Deus, eu estou orando, estou buscando, e a resposta? Muitas vezes não vai vir, irmãos. Se você decorrer o livro inteiro de Jó, você vai ver que o grande questionamento de Jó vai ser esse: Senhor, por quê? Por quê? Esse, na verdade, é o segundo ponto que eu vou destacar aqui, o segundo passo que Jó dá para vencer, ou para enfrentar. Vou usar enfrentar, né? Porque vencer dá uma cara meio de coach, né? Mas enfrentar, porque em Cristo nós já vencemos as adversidades. O segundo passo que Jó dá é: ele reconhece as suas limitações. Ele reconhece quem ele era. No versículo 21 ele diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Ele reconhece a sua limitação. Ou seja, ele sabe que ele não era um super-homem.
que ele não tinha capacidade de fazer nada pelas suas próprias mãos, porque, irmãos, isso é interessante, é um passo interessante, é um princípio interessante, porque muitas vezes, diante das adversidades, nós queremos enfrentá-las ou resolvê-las com a força do nosso braço. Queremos ter a solução para a hora, para aquele momento, para aquela circunstâncias, naquele exato momento. E muitas vezes não é isso. E Jó reconhece a sua limitação. E se você ler depois o livro de Jó, você vai ver que ele vai, a partir do capítulo 4, questionando a Deus. Ele vai dizendo: Senhor, é mais fácil o Senhor me matar. Por que o Senhor está escondendo a morte de mim? Ele chega a orar a Deus e fala: Senhor, porque o Senhor está esmagando os meus ossos? Depois, se você for, lendo, você vai ver que ele vai questionando, ele vai dizendo: Senhor, por que isso? E reconhecendo a sua limitação. E ele reconhece 3 verdades profundas quando ele exclama isso: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Primeiro, ele reconhece que nada nós trouxemos. Ele reconhece, em segundo, que nada levaremos. E ele reconhece, em terceiro, que nada possuímos. Ou seja, nós somos, como nós dizemos muitas vezes aqui na igreja, administradores de Deus, mordomos de Deus, despenseiros daquilo que Deus tem colocado. Nem tudo, irmãos, que acontece conosco nós entendemos. Nem tudo que acontece nós podemos controlar. E é isso que Jó faz diante de Deus. As perguntas de Jó não são respondidas imediatamente, mas ele reconhece Deus, ele reconhece a soberania de Deus. Irmãos, a crise revela a nossa fragilidade, a crise expõe as nossas limitações. Lembra-se dos discípulos de Jesus no barco, quando o vento bate naquele barco, eles chegam para Jesus, dão uma chacoalhada e falam: mestre, o Senhor não se importa que nós vamos morrer? Irmãos, quando nós lemos esse texto, é interessante que a gente vê pessoas desesperadas, mas quem eram essas pessoas que estavam desesperadas? Eram pescadores experientes que já tinham passado, com certeza, por alguma adversidade. Mas aquela tempestade, aquela adversidade, aquele momento foi tão forte que eles temeram pelas suas vidas. Homens do mar, homens experientes que sabiam aonde jogar a vela, qual lado que remava, como passar por aquela situação. Mas ali, diante daquela tempestade, revela a limitação deles, ao ponto deles reconhecerem que eles nada podiam fazer, se não fosse a graça de Deus, se não fosse Cristo Jesus naquele barco. Meu irmão, olhe para as suas limitações. Muitas vezes nós estamos atravessando uma adversidade física, emocional, e muitas vezes a gente não reconhece isso. Não, porque eu sou filho de Deus. Sim, irmãos, Deus está conosco, óbvio, Deus está cuidando das nossas vidas, mas reconheça isso diante dele. Senhor, eu não posso. É o que Jó vai falando até o capítulo 37, se você ler, você vai ver que Jó está questionando a Deus, até que Deus, lá a partir do capítulo 37, começa a falar com o Jó: onde tu estavas? Quem fez isso? Quem criou aquilo? Mas Jó, em todo momento, fala com Deus. Em todo momento, ele reconhece diante de Deus o quão limitado ele era. Reconheça a sua limitação. Aceite, meu irmão, que você não controla todas as variáveis da vida. Não tente explicar o que Deus ainda não revelou. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus,
porque a adversidade é o lugar onde o nosso orgulho morre e a nossa dependência cresce. É nas adversidades que a gente reconhece que nada nós somos. Eu já disse aqui uma vez, mas outras vezes eu também já citei isso, como que a pandemia, irmãos, mostrou isso a todos os seres humanos da terra. Homens poderosos, homens com dinheiro, que não puderam fazer nada com um simples vírus. Estavam limitados, porque é nas adversidades que o nosso orgulho é colocado por terra e a nossa dependência em Deus floresce. Fale para Deus das suas limitações. Fale para Deus daquilo que você está vivendo. Deus sabe, pastor Daniel, sim, Ele sabe. Mas verbalize para Ele, converse com Ele, ore a Ele, diga: Senhor, olha, está difícil. Essas ondas querem virar o barco. Senhor, está difícil. Essa dor parece que não vai passar. Fale com o Senhor. Em último lugar, irmãos, terceira lição que nós aprendemos com Jó, terceiro passo que ele dá, ele confia na soberania de Deus. Confie, meu irmão, na soberania de Deus. Ele diz no verso 21 ainda: o Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto não pecou Jó, nem atribuiu a Deus falta alguma. Diante de todas aquelas adversidades, irmãos, Jó não jogou responsabilidade para um, para outro. Jó sabia que Deus estava no controle. É a providência de Deus, irmãos, que nos faz avançar. É a providência de Deus que está diariamente conosco, cuidando das nossas vidas. Você só está conseguindo respirar o oxigênio porque Deus tem você na mão dele. Deus controla todas as coisas, e Jó reconhece isso, irmãos, de forma bonita, de forma até mesmo palpável. Jó, no final do capítulo, vai dizer isso. Jó vai reconhecer este cuidado. Jó não atribuiu os seus sofrimentos ao acaso. Jó não jogou a culpa em alguém, ou disse: não, foi porque meu pai pecou, foi porque fulano fez uma mandinga, uma macumba, não, foi porque fulano desejou algo errado, olhou de olho gordo. Até esqueci, né, o termo que as pessoas usam assim, quando a gente está meio mal assim, as pessoas, né, não é olho gordo, eu até esqueci o termo que se usa, eu não sei mesmo, mas essas coisas assim, né, e as pessoas ficam com essas ideias. Não, Jó disse: Deus está nesse controle, Deus está no controle. Deus, na sua soberania, mandou os caldeus, mandou os sabeus. Mais do que isso, Deus, na sua soberania, derrubou a casa. Irmãos, como uma fé dessa nos ensina. Muitas vezes nós passamos por adversidades, por situações e queremos achar o culpado, queremos apontar o dedo, mas não reconhecemos a soberania de Deus. Eu disse, né, citei o exemplo da pandemia e lembrei-me que na pandemia um pastor famoso entre os jovens, um pastor da hipergraça, disse que Deus não estava no controle da pandemia. É como se Deus tivesse deixado de lado. Irmãos, isso é deísmo. Isso não é evangelho. Isso não é fé. Isso é deísmo. O deísmo acredita que Deus veio, criou todas as coisas e foi embora. E deixou a gente fazer a nossa vontade. Não, Deus está no controle. Deus, na sua soberania, decreta todas as coisas. A nossa mente, irmãos, limitada, muitas vezes não consegue entender, mas o que nós precisamos fazer? Confiar. É o que Jó faz. Jó confia que Deus estava no controle absoluto de todas as coisas. Deus estava conduzindo todas as coisas.
Deus estava direcionando todas as coisas. E é tão interessante que quando lá no finalzinho, capítulo 42, Jó vai expressar isso de forma bonita. Jó vai dizer: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes eu o conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos veem. Olha, irmãos, que bênção. Ele confia na soberania de Deus. No capítulo 14, no verso 7 e 9, Jó diz: porque há esperança para a árvore, mesmo cortada, ainda pode brotar. Jó não entende o motivo porque aquelas coisas se sucedem a ele, e ele discorre isso nos capítulos, a partir do capítulo 4 até o capítulo 37, depois você leia, você vai ver como que ele questiona a Deus: por que isso aconteceu comigo? Por que isso sucedeu com a minha vida? Ele não entende, mas ele confia no governo de Deus. Isso é uma fé madura. Uma fé madura confia no poder de Deus sem exigir milagre. Sabe aquela ideia que muitas vezes a gente vê no nosso contexto evangélico, de querer desafiar a Deus, dizer: Senhor, não, se o Senhor está no controle mesmo, faça isso. Se o Senhor está no controle dessa situação, Senhor, mova isso. Fazendo prova com Deus. Deus está no controle de tudo, meu irmão. E Ele não faz as nossas vontades, Ele faz a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E nós não ficamos sem resposta, pode ter certeza. Toda oração tem uma resposta. Pode ser que a resposta que nós vamos receber não é a que nós queremos ouvir, mas Deus responde. E Jó entende isso. Jó confia na soberania de Deus. Deus, irmãos, não nos promete uma ausência de adversidades, viu? Você pode ler a sua Bíblia e você vai ver que não tem nenhum lugar dizendo: você não vai passar por isso. Mas eu já disse aqui, Isaías 43 diz: quando passares pelo fogo, não se queimará. Quando passares pelas águas, não se afogará. Por quê, irmãos? Porque Deus promete presença, cuidado no momento da adversidade. Ele estava com Jó em todos esses momentos. E Jó reconhece isso lá no final do capítulo 42. Jó reconhece o cuidado de Deus. Crise não significa perda de controle divino. Adversidade não significa que Deus não está no controle das coisas. O que sai do nosso controle, irmãos, nunca sai do controle de Deus. Deus cuida, Deus sabe o momento certo, a hora certa. A fé verdadeira, meus irmãos, e isso nós aprendemos com Jó, ela não depende de resultados favoráveis. Sabe, pessoas que ficam: não, se Deus fizer isso, então Ele está no controle. Se não fizer, Ele não está no controle. Deus está no controle de tudo. E pasmem, até do diabo. Porque Lutero dizia que o diabo é um cachorrinho na coleira de Deus. Toda essa situação, irmãos, não foi o diabo foi um instrumento, mas quem estava no controle? Deus. O diabo teve que ir lá, falar com Deus. Ele não fez na sua vontade, porque Deus estava no controle. A fé verdadeira não depende de resultados favoráveis. Adorar em meio à dor, em meio à adversidade, em meio às incertezas, irmãos, é reconhecer que Deus continua sendo Deus. É ter esperança em tempos de incerteza. A crise não transformou Jó em um homem blasfemo, em um homem que questionou a Deus, mas o transformou em adorador. No final, quando Deus restitui a sua vida, irmãos, ele disse: antes eu só ouvia, conhecia Deus só de ouvir falar, mas a adversidade me fez conhecer um Deus de ver.
um Deus de presença, um Deus que está ao meu lado. O sofrimento não destruiu a fé de Jó, pelo contrário, refinou a sua fé. Talvez hoje, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que está nos acompanhando, esteja vivendo um momento de incerteza na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua vida ministerial, na sua vida emocional. Um momento que você olha para um lado, para o outro e diz: e agora? O que fazer? Busque a Deus, reconheça a sua limitação, a sua humanidade, confie na soberania de Deus. Crises, adversidades, incertezas não são o fim da história, são capítulos da providência de Deus. O mesmo Deus que permite a prova é o mesmo Deus que caminha conosco na prova. Isso é profundo. É o Deus que aplica a prova. Sabe o professor que aplica a prova? Mas esse não é o professor que fica no canto da parede esperando. Ele senta do seu lado para te ajudar a passar na prova. Esse é o Deus, irmãos, que nós servimos. Que nós possamos, como Jó, dizer nessa noite, quando ele lá no capítulo 19, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e no tempo certo se levantará. Jesus Cristo, irmãos, é o nosso Redentor. Você que está aqui nessa noite, que tenha passado, está passando por alguma adversidade, alguma incerteza, Jesus Cristo é o nosso Redentor. Ele já se levantou, ele já passou pela crise mais cruel, pela situação mais cruel da vida, a morte, mas ele venceu, ele ressuscitou, está à destra do Pai e um dia voltará para nos buscar. E meu irmão, é assim que nós caminhamos, porque Jesus venceu, mesmo diante das adversidades e incertezas que nós vivemos diariamente. O fim da história, o capítulo final, já está escrito. Ele venceu por nós. Por isso, meu irmão, cultive a sua esperança, cultive a esperança em tempos de incerteza, porque a nossa esperança não está nessa terra. Paulo diz: se a nossa esperança estiver nessa terra, nós somos os mais miseráveis homens. Mas nós não estamos com a nossa esperança nessa terra. A nossa esperança está no novos céus e nova terra, que o Senhor Jesus nos prometeu. Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, Ele virá para nos buscar. Amém, meu irmão?